Quem pensa enriquece. Capítulo 13. O sexto sentido. A porta para o templo da sabedoria. 13º passo para a riqueza. O 13º princípio é conhecido como o sexto sentido, pelo qual a inteligência infinita pode se comunicar e se comunica voluntariamente sem nenhum esforço ou demanda do indivíduo. Esse princípio é o ápice da filosofia. Pode ser assimilado, entendido e aplicado apenas se antes forem dominados os outros 12 princípios. O sexto sentido é aquela porção da mente subconsciente chamada de imaginação criativa. Ela também foi chamada de estação receptora, por meio da qual ideias, planos e pensamentos aparecem na cabeça. Os flashes são chamados às vezes de palpites ou inspirações. O sexto sentido desafia a descrição. Não pode ser descrito alguém que não dominou os outros princípios desta filosofia, porque essa pessoa não tem conhecimento nem experiência com que o sexto sentido possa ser comparado. A comparação do sexto sentido só pode vir por meditação, por meio do desenvolvimento mental a partir do interior. O sexto sentido é, provavelmente, o meio de contato entre a mente finita do homem e a inteligência infinita, e por essa razão é uma mistura de mental e espiritual. Acredita-se que ele é o ponto em que a mente do homem entra em contato com a mente universal. Depois de dominar os princípios descritos neste livro, você está preparado para aceitar como verdadeira uma afirmação que poderia, de outra maneira, ser inacreditável para você. A saber, com a ajuda do sexto sentido, você será prevenido contra perigos iminentes a tempo de evitá-los e será notificado de oportunidades a tempo de agarrá-las. Com o desenvolvimento do sexto sentido, surge em seu socorro e a seu pedido um anjo guardião que abrirá em todos os momentos a porta do templo de sabedoria. Se essa é ou não uma afirmação da verdade, é algo que você nunca saberá, a menos que siga as instruções descritas nas páginas deste livro, ou por algum método semelhante. O autor não acredita nem defende milagres, porque tem conhecimento suficiente da natureza para entender que ela nunca se desvia das leis estabelecidas. Algumas de suas leis são tão incompreensíveis que produzem o que parecem ser milagres. O sexto sentido chega tão perto de ser um milagre quanto qualquer coisa que já experimentei, e parece ser, apenas porque não entendo o método pelo qual esse princípio funciona. Isto o autor sabe. Existe um poder, ou uma causa primeira, ou uma inteligência que permeia cada átomo de matéria e envolve cada unidade de energia perceptível ao homem, que essa inteligência infinita converte bolotas em carvalhos, faz água correr em costa abaixo em resposta à lei da gravidade, segue a noite com o dia e o inverno com o verão, com cada coisa mantendo seu devido lugar e relacionamento com as outras. Essa inteligência pode, por intermédio dos princípios desta filosofia, ser induzida a ajudar na transmutação de desejos na forma concreta ou material. O autor tem esse conhecimento porque o testou e experimentou. Passo a passo, ao longo dos capítulos anteriores, você foi trazido a isto, o último princípio. Se dominou cada um dos princípios anteriores, agora está preparado para aceitar, sem ceticismo, a afirmação estupenda que é feita aqui. Se não dominou os outros princípios, deve dominá-los antes de poder determinar definitivamente se a afirmação feita neste capítulo é fato ou ficção. Quando eu passava pela fase da idolatria do herói, me peguei tentando imitar as pessoas que mais admirava. Além disso, descobri que elemento da fé com que pretendia imitar meus ídolos me dava grande capacidade para realizar essa imitação com sucesso. Nunca me desfiz inteiramente desse hábito da idolatria do herói, embora tenha superado a fase em que normalmente ela acontece.
A experiência me ensinou que a segunda melhor coisa depois de ser realmente grande é imitar o grande, em sentimento e ação, tanto quanto for possível. Muito antes de eu ter escrito uma linha sequer para publicação ou me dedicado à empreitada de fazer uma palestra, tinha o hábito de reformular meu próprio caráter, tentando imitar os 9 homens cujas vidas e obras mais me impressionavam. Esses 9 homens eram Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford e Carnegie. Todas as noites, ao longo de muitos anos, eu promovi uma reunião de conselho imaginária com esse grupo que chamava de Meus Conselheiros Invisíveis. O procedimento era este. Imediatamente antes de dormir, eu fechava os olhos e via, na imaginação, esse grupo de homens sentado comigo em torno da minha mesa do conselho. Ali, eu não só tinha a oportunidade de me sentar entre aqueles que considerava grandes, mas também dominava o grupo no papel de presidente. Eu tinha um objetivo definido quando imaginava essas reuniões noturnas. O objetivo era reconstruir meu caráter de forma que ele representasse uma composição dos caráteres dos meus conselheiros imaginários. Percebi desde cedo que tinha que superar o prejuízo de ter nascido em um ambiente de ignorância e superstição e designei a mim mesmo a tarefa do renascimento voluntário por meio do método aqui descrito. Construir caráter pela autossugestão. Como dedicado estudante de psicologia, eu sabia, é claro, que todo homem se tornou o que é por causa de seus pensamentos e desejos dominantes. Eu sabia que cada desejo profundamente enraizado faz o indivíduo buscar a expressão exterior pela qual esse desejo pode ser transmutado em realidade. Sabia que a autossugestão é um fator poderoso na construção de caráter e que é, de fato, o único princípio pelo qual o caráter é construído. Com esse conhecimento dos princípios da operação mental, estava bem equipado com as ferramentas necessárias para reconstruir meu caráter. Nessas reuniões de conselho imaginárias, eu convocava meus oficiais de gabinete e pedia o conhecimento com que queria que cada um contribuísse, dirigindo-me a cada membro em palavras audíveis, assim: Senhor Emerson, quero obter do Senhor a maravilhosa compreensão da natureza que distingue sua vida. Peço que imprima em minha mente subconsciente as qualidades que detinha e que permitiram que entendesse e se adaptasse às leis da natureza. Peço que me auxilie a recorrer às fontes de conhecimento disponíveis para esse fim e beber delas. Senhor Burbank, solicito que transfira para mim o conhecimento que o capacitou a harmonizar de tal forma as leis da natureza que fez o cacto derramar seus espinhos e se tornar um alimento. Permita que eu tenha acesso ao conhecimento que permitiu que você fizesse 2 folhas de grama nascerem onde antes só nascia uma e que o ajudou a misturar as cores das flores com mais esplendor e harmonia, porque só você conseguiu dourar o lírio. Napoleão, desejo adquirir de você, por imitação, a maravilhosa capacidade que tinha de inspirar os homens e despertar neles o maior e mais determinado espírito de ação. Também quero adquirir o espírito da fé duradoura que permitiu que você transformasse derrota em vitória e superasse obstáculos intransponíveis. Imperador do destino, rei do acaso, homem do destino, eu o saúdo. Senhor Paine, desejo que me ceda a liberdade de pensamento e a coragem e clareza com que expressou convicções que tanto distinguiram. Senhor Darwin, quero obter sua maravilhosa paciência e habilidade para estudar causa e efeito sem viés ou preconceito, tão exemplificadas por você no campo da ciência natural. Senhor Lincoln, desejo desenvolver em meu caráter o aguçado senso de justiça, o incansável espírito de paciência, o senso de humor, a compreensão humana e a tolerância que foram suas características distintivas.
Sr. Carnegie, já estou em dívida com você pela escolha do trabalho da minha vida, que me trouxe grande felicidade e paz de espírito. Quero adquirir uma abrangente compreensão dos princípios do esforço organizado que você usou com tanta eficiência na construção de um grande empreendimento industrial. Sr. Ford, você esteve entre os homens mais úteis que forneceram boa parte do material para o meu trabalho. Desejo obter de você o espírito de persistência, a determinação, postura e autoconfiança que o capacitaram para superar a pobreza, organizar, unificar e simplificar o esforço humano, de forma que eu possa ajudar outras pessoas a seguirem seus passos. Sr. Edison, o coloquei sentado a meu lado, à minha direita, por causa da cooperação pessoal que me deu durante a pesquisa das causas de sucesso e fracasso. Desejo de você o maravilhoso espírito de fé com que descobriu tantos segredos da natureza, o espírito de labuta incessante com que tantas vezes arrancou a vitória da derrota. Meu método de abordar os membros do gabinete imaginário variava de acordo com as características que eu mais desejava adquirir no momento. Estudei o histórico de cada um com cuidado minucioso. Depois de alguns meses desse procedimento noturno, fiquei chocado com a descoberta de que essas figuras imaginárias se tornavam aparentemente reais. Cada um desses 9 homens desenvolveu características individuais que me surpreenderam. Por exemplo, Lincoln desenvolveu o hábito de estar sempre atrasado, depois andar de um lado para o outro com ar solene. Quando chegava, ele andava muito devagar, com as mãos unidas às costas, e de vez em quando parava ao passar por mim e descansava uma das mãos sobre meu ombro por um momento. Ele sempre tinha uma expressão séria no rosto. Raramente eu o via sorrir. Cuidar de uma nação dividida o tornava grave. Não era assim com os outros. Burbank e Payne sempre compartilhavam brincadeiras que às vezes chocavam os outros membros do gabinete. Certa noite, Payne sugeriu que eu preparasse uma palestra sobre a idade da razão e falasse do púlpito de uma igreja que havia frequentado anteriormente. Muitos em torno da mesa riram da sugestão. Não Napoleão. Ele comprimiu os lábios e gemeu tão alto que todos olharam surpresos em sua direção. Para ele, a igreja era só uma ferramenta do Estado, não para ser reformada, mas para ser usada como conveniente incitadora de atividade em massa do povo. Uma vez Burbank se atrasou. Quando chegou, estava entusiasmado e agitado e explicou que tinha se atrasado por causa de uma experiência que estava fazendo, com a qual esperava poder produzir maçãs em qualquer tipo de árvore. Payne o advertiu, lembrando que foi uma maçã que começou toda a confusão entre homem e mulher. Darwin riu com vontade ao sugerir que Payne deveria tomar cuidado com as pequenas serpentes quando fosse à floresta colher maçãs, porque elas costumavam virar grandes serpentes. Emerson comentou: nada de serpentes nem de maçãs. E Napoleão declarou: nem maçãs nem Estado. Lincoln desenvolveu o hábito de ser sempre o último a deixar a mesa depois de cada reunião. Uma vez ele se debruçou sobre a mesa com os braços cruzados e permaneceu nessa posição por muitos minutos. Não tentei incomodá-lo. Finalmente ele levantou a cabeça devagar, ficou em pé e saiu. Depois parou, voltou, tocou no meu ombro e disse: meu rapaz, você vai precisar de muita coragem se insistir em realizar seu propósito na vida. Mas lembre-se, quando as dificuldades surgirem, as pessoas comuns têm senso comum. A adversidade o desenvolverá. Certa noite, Edison chegou antes de todos os outros. Ele se aproximou e sentou à minha esquerda, onde Emerson costumava sentar, e disse: você está destinado a testemunhar a descoberta do segredo da vida. Quando chegar a hora, você vai ver que a vida consiste em grandes enxames de energia ou entidades, cada uma delas tão inteligente quanto os seres humanos pensam que são. Essas unidades de vida se agrupam como colmeias de abelhas e permanecem juntas até se desintegrar por falta de harmonia.
Essas unidades têm diferenças de opinião, como os seres humanos, e brigam frequentemente entre elas. Essas reuniões que você tem conduzido ajudarão muito. Trarão em seu socorro algumas das mesmas unidades de vida que serviram aos membros de nosso gabinete durante a vida deles. Essas unidades são eternas, nunca morrem. Seus pensamentos e desejos servem como um ímã que atrai unidades de vida do grande oceano da vida lá fora. Só as unidades amistosas são atraídas, aquelas que se harmonizam com a natureza de seus desejos. Os outros membros do gabinete começaram a entrar na sala. Edson levantou-se e devagar dirigiu-se ao seu lugar à mesa. Ele ainda era vivo quando isso aconteceu. Fiquei tão impressionado que fui procurá-lo e contei a experiência. Ele sorriu e disse: "Seu sonho foi mais real do que você imaginou que fosse", e não deu explicações para essa afirmação. Essas reuniões se tornaram tão realistas que fiquei com medo de suas consequências e as interrompi por vários meses. As experiências eram tão misteriosas que tive receio de continuar com elas e perder de vista que elas eram apenas experiências da minha imaginação. Uns 6 meses depois de ter interrompido a prática, acordei à noite, ou pensei ter acordado, e vi Lincoln em pé ao lado da cama. Ele disse: "O mundo em breve vai precisar de seus serviços. Ele se aproxima de um período de caos que vai levar homens e mulheres a perderem a fé e se entregarem ao pânico. Continue com seu trabalho e complete sua filosofia. Essa é a sua missão na vida. Se a negligenciar por qualquer causa, será reduzido a um estado primitivo e compelido a retraçar os ciclos pelos quais passou durante milhares de anos." Na manhã seguinte, não consegui dizer se havia sonhado com isso ou se tinha realmente acordado, e desde então nunca fui capaz de descobrir o que aconteceu. Mas sei que o sonho, se foi um sonho, permaneceu tão nítido em minha cabeça no dia seguinte que retomei as reuniões à noite. Em nossa próxima reunião, os membros de meu gabinete chegaram juntos e ocuparam os lugares de costume à mesa do conselho, enquanto Lincoln ergueu uma taça e disse: "Cavalheiros, vamos fazer um brinde a um amigo que retornou ao grupo." Depois disso, comecei a adicionar novos membros ao meu gabinete, até que agora ele é formado por mais de 50, entre eles Cristo, São Paulo, Galileu, Copérnico, Aristóteles, Platão, Sócrates, Homero, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, Schopenhauer, Newton, Confúcio, Albert Hubbard, Brown, Ingersoll, Wilson e William James. Essa é a primeira vez que tenho coragem de falar sobre isso. Até agora guardei silêncio sobre o assunto, porque sabia, com base em minha própria atitude em relação a essas questões, que seria mal entendido se descrevesse minha experiência em comum. Senti-me encorajado agora a transportar minha experiência para o papel, porque agora me preocupo menos que nos anos passados com o que vão dizer. Uma das bênçãos da maturidade é que, às vezes, ela traz mais coragem para ser verdadeiro, independente do que podem pensar ou dizer aqueles que não entendem. Para que não me entendam mal, quero aqui declarar mais enfaticamente que ainda considero as reuniões do meu gabinete puramente imaginárias, mas sinto que tenho o direito de sugerir que, embora os membros do meu gabinete sejam puramente fictícios e as reuniões só existem em minha imaginação, eles me levaram por caminhos gloriosos de aventura, reacenderam o reconhecimento da verdadeira grandeza, incentivaram a empreitada criativa e encorajaram a expressão do pensamento honesto. Em algum lugar da estrutura celular do cérebro se localiza um órgão que recebe vibrações de pensamento, chamadas originalmente de palpites. Até agora a ciência não descobriu onde fica o órgão do sexto sentido, mas isso não é importante. O que importa é que o ser humano recebe conhecimento preciso por meio de outras fontes, além dos sentidos físicos. Esse conhecimento geralmente é recebido quando a mente está sob a influência de estimulação extraordinária. Qualquer emergência que surja das emoções e faça o coração bater mais depressa que o normal pode pôr o sexto sentido em ação, e geralmente põe.
Qualquer um que tenha vivido a experiência de um quase acidente enquanto dirigia sabe que, nessas ocasiões, o sexto sentido muitas vezes entra em cena e ajuda, por uma fração de segundo, a evitar o acidente. Esses fatos mencionados em caráter preliminar a uma afirmação que farei agora, a de que durante minhas reuniões com os conselheiros invisíveis, descubro que minha mente está mais receptiva a ideias, pensamentos e conhecimento que chegam a mim pelo sexto sentido. Posso dizer sinceramente que devo aos meus conselheiros invisíveis todo o crédito por essas ideias, fatos ou conhecimentos que recebi por inspiração. Em dezenas de ocasiões, quando me vi diante de emergências, algumas tão graves que minha vida esteve em risco, fui milagrosamente guiado para além dessas dificuldades pela influência de meus conselheiros invisíveis. Meu objetivo original em conduzir reuniões de conselho com seres imaginários foi só impressionar minha mente subconsciente pelo princípio da autossugestão, com certas características que desejava adquirir. Em anos mais recentes, minha experimentação tomou um caminho inteiramente diferente. Agora, recorro aos meus conselheiros imaginários a cada problema difícil que se apresenta a mim e meus clientes. Os resultados costumam ser espantosos, embora eu não dependa inteiramente dessa forma de conselho. Você certamente reconheceu que este capítulo trata de um assunto que a maioria das pessoas não conhece. O sexto sentido é um assunto que será de grande interesse e benefício para a pessoa cujo objetivo é acumular vasta riqueza, mas não precisa chamar a atenção daqueles cujos desejos são mais modestos. Henry Ford entende, sem dúvida, e faz uso prático do sexto sentido. Seu imenso negócio e suas operações financeiras tornam necessário que ele entenda e use esse princípio. O finado Thomas Edison entendia e usava o sexto sentido em relação ao desenvolvimento de invenções, especialmente aquelas que envolviam patentes básicas sobre as quais ele não tinha experiência humana nem conhecimento acumulado para guiá-lo, como quando trabalhava na máquina falante e na máquina de cinema. Quase todos os grandes líderes como Napoleão, Bismarck, Joana d'Arc, Cristo, Buda, Confúcio e Maomé entendiam e provavelmente usavam o sexto sentido quase continuamente. A maior porção da grandeza desses líderes consistia no conhecimento que tinham desse princípio. O sexto sentido não é algo que se possa tirar e pôr à vontade. A habilidade para usar esse grande poder surge lentamente pela aplicação dos outros princípios relatados neste livro. Raramente algum indivíduo adquire conhecimento funcional do sexto sentido antes dos 40 anos de idade. O mais comum é que o conhecimento não esteja disponível até que se tenha passado bem dos 50, porque as forças espirituais com as quais o sexto sentido tem relação bem próxima não aparecem e se tornam úteis senão por anos de meditação, autoanálise e pensamento sério. Seja você quem for, ou seja qual for seu objetivo ao ler este livro, você pode tirar proveito dele sem entender o princípio descrito neste capítulo. Isto é especialmente verdadeiro se seu principal objetivo é acumular dinheiro ou outras coisas materiais. O capítulo sobre o sexto sentido foi incluído porque o livro foi criado com o propósito de apresentar uma filosofia completa com a qual os indivíduos podem se guiar sem erro a fim de conquistar o que quiserem da vida. O ponto de partida de toda realização é desejo. O ponto final é aquela qualidade de conhecimento que leva à compreensão do eu, compreensão dos outros, compreensão das leis da natureza, reconhecimento e compreensão de felicidade. Esse tipo de compreensão só chega em sua plenitude pelo conhecimento e uso do sexto sentido. Por isso o princípio teve que ser incluído como parte desta filosofia, para o benefício daqueles que querem mais que dinheiro. Tendo lido o capítulo, você deve ter observado que, enquanto lia, foi levado a um nível mais elevado de estimulação mental. Esplêndido! Volte daqui a um mês, leia o capítulo mais uma vez e observe que sua mente vai se elevar a um nível ainda mais alto de estimulação. Repita essa experiência de tempos em tempos, sem se preocupar com o muito ou pouco que aprende cada vez. E você vai acabar se descobrindo de posse de um poder que vai permitir que se livre do desânimo, domine o medo, supere a procrastinação e recorra livremente à sua imaginação.
Então, vai sentir o toque daquela alguma coisa desconhecida que tem sido o espírito mobilizador de todo grande pensador, líder, artista, músico, escritor, estadista. Então você vai estar em posição de transmutar seus desejos nas contrapartes físicas ou financeiras com a mesma facilidade que poderia se deitar e desistir ao primeiro sinal de oposição. Fé versus medo. Os capítulos anteriores descreveram como desenvolver fé por meio de autossugestão, desejo e o subconsciente. O próximo capítulo apresenta as instruções detalhadas para dominar o medo. Aqui vamos encontrar uma descrição completa dos 6 medos que são a causa de desânimo, timidez, procrastinação, indiferença, indecisão e falta de ambição, autoconfiança, iniciativa, autocontrole e entusiasmo. Analise-se cuidadosamente enquanto estuda esses 6 inimigos, porque eles podem existir somente em sua mente subconsciente, onde sua presença vai ser difícil de detectar. Lembre-se também, enquanto analisa os 6 fantasmas do medo, que eles não são mais que fantasmas, porque só existem na cabeça do indivíduo. Lembre-se ainda que fantasmas, criações da imaginação descontrolada, causaram a maior parte do dano que as pessoas provocaram na própria mente. Portanto, fantasmas podem ser tão perigosos quanto se vivessem e andassem pela terra em corpos físicos. O fantasma do medo da pobreza, que se apoderou da mente de milhões de pessoas em 1929, era tão real que provocou a pior depressão econômica que nosso país já conheceu. Além disso, esse fantasma em particular ainda apavora algumas pessoas.